Olá, gente, tudo bem? Vamos agora para a nossa live dessa sexta-feira. Não sei se vocês entenderam o que eu tive antes aqui, conversando com o maestro rapidamente, só para a gente poder acertar a entrada do maestro aqui. E ele está no interior e foi muito bom, ele já deve estar entrando. E vai ser muito interessante, eu não sei, eu acho a música clássica uma coisa assim tão fantástica. E o maestro Isaac Karabchevsky é uma referência na música clássica no Brasil e no mundo. Ele dirigiu grandes orquestras no mundo, na Itália, na França, na Áustria. Dá masterclass para outros maestros no curso que ele dá na Itália, na cidade de Riva. E dirige a orquestra de Heliópolis, que é uma orquestra dos meninos lá de Heliópolis, uma da grande comunidade que tem lá em São Paulo. Eu acho que o maestro Isaac Karabchev vai nos contar coisas assim muito interessantes sobre o mundo da música clássica e também sobre as histórias de vida dele. Aliás, eu tenho que lembrar aqui que ele foi homenageado pela Vila Isabel, Escola de Samba Vila Isabel, que cantou em homenagem ao maestro Isaac Karabchev. Então, vamos ver se ele já entrou. Já está aqui, já estou vendo. Vamos ver se ele entra agora. Ah, tudo bem. Deu certo, Finalmente. hein? Tá vendo? Agora é perfeito, perfeito. Agora deu perfeito. Maestro, eu quero primeiro dizer que eu tenho grandes recordações do projeto Aquários, que foi a sua criação, né? Que levou a música clássica aqui para popularizar a música clássica. Reunia 200 mil pessoas na Praia de Copacabana, na Quinta da Boa Vista, era uma maravilha. Então, eu tenho essa lembrança muito viva na minha cabeça de ir assistir as suas apresentações no Projeto Aquários e quero lhe dar, assim, sempre os parabéns por esse trabalho maravilhoso. Agora, maestro, é o seguinte, a gente brinca, né, que a música clássica amansa as feras, amansa os homens também, maestro? Em primeiro lugar, antes de me estender sobre essa narrativa espetacular que é a música, eu gostaria de te saudar após tanto tempo e a todos aqueles que te ouvem, que seguem, e para abordar um tema fascinante, que tem raízes profundas em toda a minha formação, em toda a minha forma de ser, desde criança. Eu acho que você se referiu ao projeto Aquários. Eu acho que foi um dos projetos mais criativos que já permearam a música clássica desde que ela foi iniciada com grandes projetos sinfônicos no Rio de Janeiro. Eu acredito que o projeto Aquários nasceu de uma necessidade de trazer a música, a grande música, para o grande público. Porque até então nós realizávamos música como normalmente se faz em teatros, com salas adequadas, acústicas perfeitas, como o Teatro Municipal, como a Sala Cecília Meirelles, e outros edifícios dessa magnitude. Porém, o impulso de levar a música ao grande público nasceu de uma necessidade quase social. Dizer, como apenas 2.400 pessoas assistem no Teatro Municipal e um público enorme se vê privado desse contato. Foi assim que nasceu o Projeto Aquários. Quando o Péricles de Barros, na época vivo, levamos o projeto ao Roberto Marinho, do Globo, na época presidente do Globo, ele ficou tão entusiasmado, ele abriu as portas da emissora, dos jornais, e disse, não, esse é um projeto que tem a nossa cara, a nossa fisionomia. E foi assim que nasceu um dos projetos mais espetaculares, um divisor de águas dentro do panorama cultural brasileiro. Agora, maestro, e como é que a música nasceu na sua vida? Porque sua mãe era cantora lírica, não é isso?
Foi, exatamente. não é? Não, foi um passo, né? Foi, digamos que... Pois é, isso já dava um contato com a música, né? Com a música clássica, né? Agora, ser maestro é uma coisa assim bem especial, né? Porque as pessoas, a gente pensa, não, vai tocar um instrumento, agora comandar uma orquestra. O que é necessário para um maestro, hein? Olha, o embrião provém exatamente dessa época. Você falou muito bem. Na minha mãe, ela cantava, ela veio da Rússia como cantora lírica, e todas as noites ela me cantava uma canção de ninar. Eu cresci na minha tenra infância ouvindo aquelas canções russas, e não só russas, também do repertório lírico. Ela era cantora lírica, né? Eu me lembro perfeitamente da Carmen, de Bizet, da Habanera, cantada em russo, imagina. A ópera originalmente em francês. Mas, enfim, foi um túnel através dela que me levou diretamente a compreender e assimilar a música. Mais do que compreender, se sentir preso por ela. A música foi um elemento indispensável na minha formação como ser humano. Agora, esse chamado da música clássica, hoje em dia, com tanta música que a gente vê aí de ritmos que, alguns até duvidosos, né? Você acha que, como maestra, você vê esse chamado ainda na juventude? Eu sei que você tem um trabalho maravilhoso na orquestra de Heliópolis. Você está sentindo esse chamado aí forte? Bom, Heliópolis, você tá abordando os tópicos importantíssimos na minha vida, desde a minha formação até a cereja no bolo, que foi a formação de Heliópolis. Aquela favela, aquela comunidade tinha talentos que não precisavam ser descobertos como se faz com o petróleo, prospectando a profundidades enormes. Não, o talento estava lá na superfície. Bastava que se lhes apresentasse um projeto que tivesse início, meio e fim, mas um projeto onde o jovem se sentisse atraído por ele. Então, quando nós fomos às comunidades, à favela de Heliópolis, não só Heliópolis, mas outras, em Heliópolis é que eu encontrei o grupo melhor organizado, graças à atuação formidável do maestro Baccarelli, que fundou essa instituição, e continuou através da ação incessante dos irmãos Venturelli. Um deles, aluno meu, o Edilson, que hoje trabalha como diretor da casa, e eles me auxiliaram enormemente na formação daquilo que desponta como uma das coisas mais fundamentais da instituição, a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Veja bem, qual é o propósito? É educar o jovem, tirá-lo de condições adversas e fazê-lo mergulhar no universo fabuloso que ostenta a música clássica. Então, de repente, alguém que estava ouvindo rock em casa, ou samba, ou, sei lá, frevo, etc., né? De repente ele se vê confrontado com compositores maiores, né? Eu me lembro perfeitamente que o primeiro concerto que eu fiz com Heliópolis foi com a Segunda Sinfonia de Mahler. Eu não imaginava que aqueles jovens, provindos daquela estrutura cultural e social, fossem capazes de abordar uma sinfonia tão galvanizante, tão forte, tão poderosa e cheia de convenções, e eles o fizeram de maneira absolutamente fantástica. Eu, quando falo nisso, fico completamente arrepiado, porque eu não acreditava, Márcia, eu não acreditava naquilo que eu estava ouvindo. Eu levantava a mão e fazia um gesto. Eles entendiam perfeitamente o que era aquela linguagem da Europa Central. Imagina, aqueles rubatos da Europa Central, de repente vivenciados por um grupo nascido naquelas condições, né? Eu acho que
Heliópolis foi também um divisor de águas, no sentido de resgatar a identidade desses jovens e trazê-los de volta ao mundo real que eles estavam procurando. Eu tenho a impressão que você deve ter muitas histórias bonitas desses rapazes e moças que fazem parte de Heliópolis, né? Porque é uma trajetória muito especial, né? Você sair de uma comunidade carente para a música clássica, né? Onde todo o entorno está baseado em outros ritmos e outro tipo de música, né? Em outro tipo de conceito, né? Então, eu fico impressionadíssima toda vez que eu vejo isso. Também me emociona muito, viu, maestro? Parabéns aí, porque eu sei que o senhor está há muitos anos à frente de Heliópolis e tem sido um trabalho fantástico. Agora, maestro, dirigir assim, orquestras do mundo inteiro, entrar nesse mundo que tem um glamour enorme, né? A gente pensar, nossa, está indo para outras orquestras do mundo. Qual é o impacto disso na carreira de um maestro? Quer dizer, isso aí é uma, vamos dizer assim, uma confirmação do seu talento, é uma confirmação da trajetória, passar por orquestras sinfônicas fora do Brasil também? Márcia, quando você é convidado por uma orquestra lá fora, né? E o meu primeiro grande contato que eu tive com uma grande orquestra, uma grande sala, foi em Viena. Foi com a orquestra Tom Künstler, uma orquestra que remonta a 2 séculos atrás, uma orquestra que tem um passado, principalmente por atuar na sala que recebeu Brahms, o Musikverein. É uma sala espetacular, uma acústica onde você podia dirigir notas em pianíssimo, mais tênues, que todo mundo ouvia do outro lado da sala. Tão perfeita era a acústica. Bom, essa orquestra eu fui lá como convidado, exatamente dirigindo Mahler, a primeira sinfonia de Mahler. Eu acho que foi tão bom aquele concerto, eu estava tão emocionado e eu acho que eu transmiti esse entusiasmo a todos, e essa emoção passa através da gente, né? Que 2 semanas depois eu recebo uma carta dizendo que a orquestra, na sua totalidade, tinha me eleito o próximo diretor musical. Que iria, olha! A partir de 1988, me lembro perfeitamente do ano, eu comecei a trabalhar como titular da orquestra Tom Künstler. Aquilo foi, digamos, o início de uma trajetória europeia. Queria me levar, logo depois de Viena, ao segundo maior teatro lírico da Europa, que era o La Fenice, em Veneza, que depois do La Scala é considerado o maior teatro italiano. Fiquei lá por 8 anos também. E logo em seguida, fui tudo assim, né? linha oblíqua. Aí eu fui parar como diretor musical da Orchestre Nationale de Pays de la Loire, no oeste da França. Outra orquestra espetacular, onde eu fiquei 7 anos. Então, eu tive uma vivência enorme. Nada que pudesse comprometer a minha atividade aqui no Brasil, porque as temporadas elas não coincidem. Então, na realidade, os meses de janeiro, fevereiro aqui são praticamente férias, né? Lá é o auge da estação. E assim eu ficava entre um continente e o outro. Foi um período muito rico, cheio de propostas, cheio de desafios e que me trouxeram uma visão maior da música enquanto processo, enquanto forma de se fazê-la. Pois é, e eu fico imaginando como é interessante essa vivência, né, em países diferentes, línguas diferentes, tendo que lidar com tantos músicos, né? E eu sei que existe uma hierarquia dentro de uma orquestra, né? Tem o Spala. Eu até gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, maestro, porque a gente sempre vê, né? A orquestra, para mim, é uma coisa fascinante, aquela caixa de ressonância que envolve a gente quando a gente está ouvindo uma orquestra, que é uma maravilha. Como é que é a relação do maestro com os músicos?
O melhor nível a que eu cheguei com uma orquestra sinfônica aqui no Brasil foi com a minha orquestra, a Orquestra Petrobras Sinfônica. Com ela, eu estou como titular dela desde 2004, é um longo período, já que eu estou atuando à frente dela, e logo depois dos 26 anos que eu passei dirigindo a Sinfônica Brasileira. 26 anos. Mas nada, nenhuma dessas atividades nacionais interferiu na minha carreira europeia. Então, eu conseguia dividir o meu tempo racionalmente entre Brasil e Europa. Mas a orquestra com a qual eu tive o maior contato humano foi, sem a menor dúvida, com a Petrobras Sinfônica. Eu fiz dela um depositário de grandes amigos que me seguem até hoje e com os quais eu ainda pretendo ficar muitos e muitos anos. Maestro, a gente já viu vários filmes, tem sempre uns filmes que retratam alguns maestros, e o maestro é sempre uma figura assim, vamos dizer assim, central e temperamental, com gestos largos, né? Às vezes com muita gesticulação, cabeleiras, tem uma certa teatralidade. O que tem de verdade, o que tem de mito nisso tudo? Olha, como você disse, eu faço regularmente um curso na Itália, todo mês de julho, estou lá. Agora não, na pandemia ninguém se movimenta, mas em épocas normais, eu já estou há mais de 20 anos trabalhando na Itália com um grupo de alunos que provém de todas as partes do mundo, literalmente todas as partes do mundo. Tem chineses, coreanos, americanos, e todos eles num afã de se aprimorarem. E a primeira pergunta que ocorre nessas aulas é como transmitir música através de um conceito espacial, que é o gesto. Então, está aí exatamente o polo, né? A música que é temporal, ela se processa no tempo, não tem nenhuma relação, não é nada que você possa dimensionar como objeto. Não, a música é sensorial, ela se distribui amplamente pelo nosso sistema nervoso, se propaga. E como dimensioná-la através do espaço, que é o gesto. Então, esse é o polo central da nossa profissão. Como transformar um gesto em emoção, como transportar o universo dos compositores e da criação, literalmente da criação temporal, para uma linguagem que se processa no espaço. Então, tem um gesto expressivo, tem um gesto brusco, tem a maneira de cortar que pode ser essa, sem ser bombástico. Alguns regentes fazem isso por um mero efeito visual. Não, gestos que sejam reflexo da partitura e do conteúdo que visa a implementar uma realidade, aquilo que foi composto séculos atrás. E o grande desafio que é exato quando você está em frente a uma orquestra sinfônica, é de dizer em mínimas palavras e o máximo de gestos. Eu falo muito pouco quando estou em frente à orquestra. Não há literatura, não. É gestual. E o músico entende perfeitamente. Eu acho que esse é o polo central. Maestro, a mão direita significa o ritmo e a esquerda a emoção, é isso? Olha, Márcia, eu ensino também aos meus alunos, você se considere aluna minha, tá? Que maravilha! Então, tente fazer o seguinte, faz assim com a tua mão, faz assim. Eu sou canhota, hein, maestro? Tanto faz, faz assim. Fica nele. Agora, com a outra mão, enquanto você está fazendo isso, procure desenhar um círculo. Olha, você tem talento
Você tem talento. Você tem que ir para o meu curso. Lá em Itália, você está fazendo independência. Tá aí. Esse é o gesto. Eu procuro atribuir a cada mão um sentido diferente. A mão direita é a mão da razão. Ah, tá. E a mão esquerda é a mão do coração. Então, quando eu faço um gesto, por exemplo, quaternário com a mão direita, assim, e faço esse gesto, eu procuro atribuir à mão esquerda um papel expressivo, enquanto a direita está concentrada na execução e na precisão. O que não quer dizer que a mão direita não possa também trabalhar junto com a mão esquerda. Claro, quando tem um tutti, quando todos tocam juntos, em fortíssimo, eu utilizo, então, essa linguagem das duas mãos paralelas. Mas, em geral, a minha mão direita está sempre ali, controlando a base sobre a qual se monta essa estrutura, né? E a mão esquerda é encarregada de fazer o fraseado, realizar o fraseado. Olha. E o fraseado tem várias nuances. Eu posso fazer... A mão esquerda é que me enseja essa prática espacial de como realizar música sem palavras, apenas com gesto. Quer dizer, a mão esquerda é mais a emoção mesmo. Exatamente. É. A Mas emoção... eu fiquei impressionado com o teu gesto. O teu gesto... Faça outra vez, deixa eu ver. Assim. Isso. Perfeito. Eu acho que eu errei de profissão, maestro. Eu tinha que estar aprendendo música. Bom, maestro, mas eu realmente acho fascinante. Há pouco tempo passou o filme de uma primeira maestrina, não sei se chegou a ver, que ela lutou muito, porque as mulheres não conseguiam muito ter esse espaço, né? Agora tem mais maestrinas, maestro? Olha, eu não faço a menor distinção de gênero. Os meus alunos, todo mundo é igual perante a música. Não tem esse negócio de gênero. Mas as mulheres foram quase que perseguidas em relação a isso. Eu acho isso uma estupidez. O que foi atribuído ao homem, a pessoa que chegava em frente a uma orquestra e do qual irradiava energia e força, etc. E eu já vi mulheres fantásticas regendo a orquestra com o mesmo vigor e com a mesma frequência, né? O que distingue os gêneros é o talento. Claro. Se tem uma mulher talentosa, vamos, como recentemente na OSESP, tivemos uma maestrina, Eslo, e tem outras espalhadas pelo mundo, com a mesma envergadura. Eu não faço a menor distinção entre um regente homem e uma maestrina. Agora, são todos iguais. Que maravilha, graças a Deus. Mas eu acho que no início no século XIX, tudo isso era muito difícil ter maestrinas, né? Eu acho que isso é uma conquista. Final do século XIX é que começou essa conquista, vamos dizer, né, dessas mulheres poderem entrar, né? Não? Eu acho que tudo vem conjugado a todo um processo de valorização da mulher e o seu papel na sociedade. Elas eram impedidas de votar, imagina, naquela época. Então, eu acho que tudo faz parte de um mesmo conjunto, contexto, de uma mesma estrutura, psicológica, mental e cultural, né? À medida que as mulheres foram ganhando espaço e ganhando força, então essas profissões assim ditas masculinas já deixaram de existir. Maestro, o senhor começou tocando violino, foi isso? Não, eu estudei violino. Mas qual foi o seu instrumento, assim, mais próximo ao coração? Eu me identifiquei muito com o oboe, é um instrumento de sopro, com som pastoril, e comecei a estudar em São Paulo, o oboe, tanto faz.
mas como um instrumento paralelo, nunca como com a intenção de me tornar um oboísta profissional. Estudei oboé porque eu sentia a necessidade de poder transmitir, não só através do gesto, mas através de um som que proviesse de um sopro. E eu falo no sopro porque o sopro é fundamental para se entender todo o processo musical. O sopro é a essência não só da vida. Do sopro nasce também a vibração que propicia você vibrar quando você está tocando violino, ou vibrar quando você está tocando oboé, ou vibrar enquanto você rege. Essa vibração, esse sopro, é absolutamente fundamental e é a condição sem a qual não é possível fazer música. Maestro, com quantos instrumentos você pode se considerar que é uma orquestra? Quantos instrumentos precisam ter? Não, agora tem uma orquestra formada. Qual é o número de instrumentos? No mínimo? Depende. Se você tem uma orquestra de câmara, uma orquestra restrita a ambientes menores, você pode ter de 10 a 15 ou a 20 músicos, né? E chegar a 120, quando você tem um repertório amplo escrito para essa formação. E qual foi a maior orquestra que já regeu? Teve 120? Tinha até mais. Onde foi, maestro? Foi num projeto Aquários realizado na praia de Copacabana, onde nós fizemos pela primeira vez, ao ar livre, a Sinfonia número 8 de Mahler, chamada Sinfonia dos Mil. Aí nós tínhamos uma orquestra enorme, duas orquestras enormes, foi a Orquestra Sinfônica, foi a Petrobras Sinfônica, junto com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, todas reunidas, o que estava, não chegamos com os músicos a 1000, mas com o coro se aproximou de 800 pessoas no palco. Nossa! O que foi, talvez tenha sido a maior concentração de músicos já vista até hoje aí no Rio de Janeiro. Né? E eu imagino, o som deve ter sido uma coisa espetacular, né? A sonoridade. Foi incrível. E a emoção, e a emoção sua, como maestro, regendo esse coro. Quer dizer, o coro também faz parte dessa regência grande? Faz. Porque ele dizia um texto importantíssimo que Mahler quis valorizar. Ele impregnava a obra desde o início até o fim. Né? Mas eu me lembro da emoção de você ter solistas, eram 8 solistas na frente do palco, e aquele público enorme cercando aquele conjunto. Foi uma vibração única da qual eu sinto muitas saudades. Maestro, tem gente que critica um pouco os 3 tenores, porque eles, né, o Pavarotti, o Carreira e o... Oh, meu Deus do céu. O Plácido Domingo, porque eles popularizaram demais a música, que a música ficou banalizada, porque eles cantavam música popular também como tenores. Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, você está se referindo aos 3 dos maiores tenores. Eu adoro eles, eu acho eles maravilhosos. Eu também, especialmente Pavarotti. Para mim, Pavarotti é uma voz... Não tem para ninguém, né, maestro? Foi uma voz aveludada, ela tinha consistência, ela tinha corpo nos agudos e uma dimensão profunda nos graves. Foi uma voz única, talvez só comparável, não sei, eu acho que não há comparação. Que eu me lembro, eu acho que não há comparação das vozes que eu ouvi recentemente. Né? Uma voz dos deuses. Mas, enfim, reuni-los em praça pública, não só cantando as áreas líricas, mas música popular, por que não? Eu acho que a música faz parte de uma mesma fonte universal, da qual provém várias vertentes. Uma delas é a música de concerto, uma vertente importantíssima é a música popular, outra vertente
também importantíssimo é o jazz. E elas se misturam, se cruzam, há um entrelaçamento natural entre as linguagens. Eu sou contra essa tentativa do ser humano de fragmentar e estabelecer rótulos. Eu acho que não existe isso, desde que haja qualidade. Esse é o grande problema. É verdade. Bom, eu vou fazer aqui eu vou confessar que a minha mãe, de 91 anos, ela assiste todos os dias Pavarotti e assiste todos os dias também André Rieu, com aquela orquestra de valsa, que também popularizou muito as valsas, né, André Rieu, e também foi muito criticado por ter feito isso. É uma coisa incrível, né? Porque quando você traz isso para a multidão, como você fez com o Projeto Aquários, é tão importante, né? Porque mais pessoas assistam a música de qualidade, né? Já conheceu o André Rieu? Teve com ele? Não, olha, eu ia te falar exatamente sobre isso. Eu fui convidado para reger na Holanda quando o pai do André Rieu era titular de uma orquestra, nem me lembro mais, era uma orquestra pequena, mas foi há muitos anos atrás. O André Rieu estava criança ainda tocando violino. E eu perguntei ao pai, mas que sonoridade bonita, quem é? É o meu filho, deixa eu te apresentar. E foi aí que eu conheci o André Rieu, sem saber que ele se tornaria o que se tornou, né? Um grande popularizador da música clássica. É. Vocês não trabalharam juntos em nenhum momento, não, né? Não. Mas é uma coisa, né? Eu acho tão bonito quando você consegue abrir as portas dessa forma, né? Eu acho que isso é um trabalho incrível. Acho que a população agradece, né? A música clássica. Eu até vou voltar àquela frase que eu fiz lá no início, que a música clássica a gente sempre ouve dizer que acalma as feras, né? Eu já vi muitos vídeos de animais ouvindo música clássica, eles ficam paradinhos ouvindo. Tem música clássica para beber no berço, se não me engano, é Vivaldi, né? Tem gente que acha que música clássica... Eu quero saber sua opinião. Não, eu tenho pensado muito sobre esse assunto. Agora, em plena quarentena, eu tenho me debruçado imensamente sobre essa parte daquilo que não pude fazer por excesso de trabalho. Agora, aqui, há praticamente 1 ano e meio, totalmente isolado, eu penso junto com a minha filha, Teresa Karabchevsky, em formas de popularizar o ensino da música por streaming, e com um êxito avassalador, né? Porque as pessoas estão sedentas de orientação, e especialmente nessa fase, elas precisam mais de uma supervisão. E agora eu me sinto realmente com tempo, à vontade para me dedicar aos meus cursos via streaming, e que tem obtido um sucesso enorme. Mas a sua experiência com a música clássica, acha que acalma? Porque Wagner, para mim, não me acalma. Mas Vivaldi, eu acho que acalma. Hã? Não. Eu acho que há músicas vibrantes e há músicas mais interiores, né? Todos os compositores ostentaram os dois lados. Vivaldi não dispunha dos recursos que Wagner tinha. Por isso que você sempre pensa em Vivaldi numa música mais interior, mais suave. Mas e se ele tivesse 120 músicos à frente? O que ele faria com 120 músicos? Não sei. Foram épocas diversas. A época de Vivaldi em Veneza, onde eu lá estive e visitei, onde ele trabalhava num colégio de meninas e fez as suas principais obras para orquestras de moças na época. Eram salas pequenas, ele tinha que compor com estruturas menores, né? Daí a música ser tão cristalina, tão pura, porque elas faziam parte de um espectro de salas menores, né? Se ele tivesse, talvez, à disposição de grandes teatros e ao lado de grandes teatros, grandes orquestras, ele teria feito um outro tipo de música. Quando se compara Vivaldi, a genialidade de Vivaldi, o que Bach
fazia na mesma época, Lindo. em Leipzig. Aí você vê que as dimensões eram diferentes, porque Bach dispunha de um grande órgão à disposição. O órgão fazia o papel que tem a orquestra sinfônica hoje, né? Ele projetava através do órgão e dos tubos do órgão toda a potência que ele vivenciava a música. Mas Bach era um dos compositores mais intimistas que eu conheço. Era um homem fantástico, né? Que conseguiu exprimir com poucas estruturas, as mais incipientes possíveis, um espectro amplo que abordava a música vocal até os grandes prelúdios para órgão, que foram os mais magistrais até hoje escritos em música. Bom, a gente fala, você falou melhor de vários compositores, mas faltou Beethoven e Chopin. Claro, Beethoven, nós comemoramos no ano passado, comemoramos uma efeméride enorme, ele foi divulgado em todo o mundo como um dos compositores que, herdeiro de Mozart, ele conseguiu transmitir o impacto de uma linguagem inteiramente nova e que se revitaliza a cada ano. Cada abordagem que se faz de Beethoven é sempre com uma nova feição, porque é um gênio, né? Você, quando executa... É considerado o maior gênio, né? É fantástico. Beethoven... Ó, pensa bem, Márcia, são 3 notas. Pá, 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 pi. 3 notas. Pá, 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 digamos, com a conclusão, 4 notas. Pá, 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 pi. Pá, 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 pi. Agora, eu sempre pensei, como é possível reproduzir um tema tão curto e com tanto impacto como esse? Pá, 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 pi, pá, 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 pá. Porque para Beethoven, nessa sinfonia, o tema não era o essencial. É como você descrever um personagem literário e você se preocupar muito em descrever as suas feições. Aqui tem a sobrancelha, aqui, enfim, descrever o personagem e gastar páginas e páginas descrevendo um personagem. Para Beethoven, o personagem é o tema. Bem sucinto, é o tema. Pá, 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 pê, pá, 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 basta. O que importa nessa sinfonia para Beethoven é o que vem a ação do tema, a ação do personagem. Assim, é maravilhoso. A música tem esse sentido vital, não é? Você se prende a um tema como esse e não entende por que ele é tão soberbo. É pela sua simplicidade. Simplicidade é tudo, né? É o topo da sofisticação, costuma dizer meu marido. É simplificado, simplicidade é tudo. Não, Beethoven é realmente inigualável, né? Agora, eu ia lhe perguntar, tem algum compositor que seja o seu favorito, que você goste mais de reger? Eu adoro Wagner. Wagner. Mas não é o único. Adoro Beethoven. Adoro Mozart. Adoro Villa-Lobos. Ai, nosso Villa-Lobos. Que eu fiz esse disco aqui, ó, a integral das sinfonias de Villa-Lobos com a OSESP. Um disco, a meu ver, a primeira vez. Aqui no Brasil foi sem dúvida a primeira vez. Mas foi a primeira vez que as sinfonias de Villa-Lobos foram esmiuçadas e estudadas nota por nota, até se chegar à conclusão de que havia muita coisa a fazer ainda, de notas que não estavam claras na partitura original. Então, confrontando as partituras originais com a edição resultante desse trabalho de aperfeiçoamento da partitura,
é que nós chegamos a essa feitura, né? Você pode dizer, mas como trabalhar em cima de uma partitura, modificar uma partitura de Villa-Lobos? Não. O que nós fizemos, como na época Villa-Lobos trabalhava em cima de papel vegetal, e na cópia, muitas vezes na cópia, alguns instrumentos se perderam ou não acompanharam a feitura de uma partitura. Se, por exemplo, eu tinha um contrabaixo aqui embaixo e aqui em cima um pícolo com a mesma melodia, de repente, na virada de página do papel vegetal, o pícolo parava, quando não tinha o menor sentido musical. Essas correções foram feitas e daí resultou um trabalho, a meu ver, primoroso. Parabéns. Mas, olha, eu estava falando em Wagner, falei em Beethoven, falei em Mozart, falei em Villa-Lobos. Mas você quer saber qual é o compositor que me deixa completamente fora de mim? Qual, maestro? Chama-se Gustav Mahler. Mahler, imaginei. Mahler. Ele morreu cedo, ele morreu muito cedo, ele morreu aos 51 anos, em 2011. Ele praticamente, perdão, em 1911. Em 1911, você está pensando em 1911, ele morreu em 1911. E ele compôs tanto, quando eu falo tanto, não é pelo número de obras, não. É tanto em intensidade, em calor, em vivência. Ele foi uma bússola que praticamente orientou toda a música no seu tempo e até os tempos de hoje. Ele foi o precursor de uma nova linguagem. E, principalmente, um homem que conseguiu sintetizar em música todas as angústias do seu tempo. Ele, de uma certa maneira, na Sexta Sinfonia, por exemplo, ele compôs 10 sinfonias, mas na Sexta Sinfonia já era deslumbrado, tinha sido vislumbrado tudo aquilo que iria acontecer no decorrer do século. Porque alguns anos depois, em 2014, rompe a Primeira Guerra Mundial. Ela está lá contida nos elementos da Sexta Sinfonia. Eu acho que o papel de um compositor é se adiantar ao seu tempo e ser uma espécie de, eu sei lá, é uma força interior onde ele intui aquilo que vai acontecer. Porque a Primeira Guerra Mundial não surgiu do nada, ela surgiu através de um processo político de fermentação social, cultural, e ele já, como uma força imperiosa dentro de si, ele intuía tudo aquilo que estava acontecendo e conseguia transmitir em música. Anos e anos antes, né? Eu acho que não houve, para mim, não houve nenhum outro compositor que chegasse a esse nível de premonição. Foi premonitório o que ele fez. Incrível. Vou começar a ouvir Mahler com outros olhos, com outros ouvidos agora. Maestra, nós estamos chegando ao fim da nossa live, infelizmente. E eu quero dizer que também gostei muito de ver 2 vídeos seus. Um, na Escola de Samba, em 2015, na Vila Isabel, em cima de um carro, regendo no meio do sambódromo, que eu achei aquilo muito bonito. O outro, maestro, foi quando o senhor estava no hospital e estava um grupo tocando e o senhor parou, agora há pouco acho que foi ano passado, durante ainda a pandemia, e o senhor começou a reger e as pessoas ficaram encantadas. E foi muito emocionante ver aquele seu vídeo regendo no hospital. Eu não sei se... Eu estava lá sentado como é que foi? E a minha mulher, Maria Helena, disse assim, você tem que ir lá reger. De repente aproxima-se um coro cantando uma melodia que eu nunca tinha ouvido. E ela disse para mim, assim, Isaac, vai lá e rege, vai lá e rege. Será que eu vou? Não, vai. Ela insistiu tanto que eu me levantei, fui e regi uma música que eu nunca tinha ouvido, mas era tão musical, eles cantando para os doentes lá do hospital, o Procardíaco, lá de Botafogo. Foi uma beleza, foi um espetáculo emocionante, foi uma manifestação inesquecível para mim.
Aliás, eu fiquei emocionada quando eu vi. Aliás, a gente viu muito isso durante a pandemia, músicos no mundo inteiro, principalmente na Itália, a gente viu muito isso. Eles saíam ou de barquinho em Veneza tocando, né? Foi uma coisa assim muito bonita essa proximidade da música com o ser humano nesse momento de confinamento, como uma forma assim de abrir as janelas da alma, vamos dizer assim. Foi muito bonito ver Exato, isso da música clássica exato. nesse momento, né? Maestro Isaac Aravchevski, muito obrigado pela nossa live, foi um prazer enorme. Parabéns por essa brilhante carreira e por esse trabalho maravilhoso em relação à música no Brasil. Agradeço muito, espero que Muito a gente obrigado, volte a muito obrigado. conversar também. Eu espero que você me convide sempre. Eu quero depois ter uma aula com você fazendo independência das mãos, né? Tá Você é bom, ótimo nisso. Fale com a minha filha Tereza, viu? tá Você vai bom. fazer parte do meu curso. Tá bom, maestro. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom final de semana para toda a família. Igualmente para vocês também. Tchau. Gente, vocês tenho certeza que vocês devem ter adorado o maestro Isaac Aravchevski, uma figura maravilhosa. Nós vamos terminar aqui. Segunda-feira eu estou de volta falando sobre outro assunto. A gente vai falar sobre a arte do couro com uma grande estilista, a Patrícia Vieira, premiadíssima no Brasil e no exterior. Um talento na cultura toda, que é a cultura do couro, que é uma obra de arte, tá bom? E a gente se vê, então, segunda. Até lá. Boa noite, bom final de semana para todos.